Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de reforma e avivamento do Namis Hangout. Eu sou o Nick Moretti. Eu sou Bruna Moretti. Tava com saudade, meu amor? Você não sentiu falta, mas a minha esposa passou 12 dias na Europa e eu estava cantando aquele louvor do Fernando de Sorocaba. Volta logo pra São Paulo, senão eu vou pra Madrid. Isso estava tocando em replay na minha cabeça, porque eu tava deprimido. Eu achei que você tava falando do Hangout. Não. É porque pra você também não sabe, mas a gente faz gravações mensais. E então, as últimas, na verdade, foram com convidados internacionais que o pastor Teófilo conversou também. É verdade, teve Mark Shurana. É, exatamente. O episódio dessa semana, que está saindo enquanto a gente grava também, é um episódio gringo internacional. McGillman. Faz muito tempo. Muito bom. Que talvez Então a você não gente vê fica com saudade de falar. Eu tava com muito mais saudade do que você, porque agora eu estou revendo a minha esposa. Ela voltou ontem à noite. Então esse é o primeiro momento que eu tô gastando aqui o quê? Mais de 10 minutos e meio ao lado dela. Isso é lindo. Que legal. Glória a Deus. Hoje nós temos um convidado que estamos tentando trazer há muito tempo. Uma jornada há mais ou menos 3 meses? 3 meses. 3 meses? Mas... de oração. Eu sou um rapaz de oração. Eu oro pelas coisas. Eu falei, Senhor, eu sei que essa conversa tem que acontecer, porque eu conheci esse convidado há 6 anos atrás. Nós conhecemos. É verdade. E olha aqui, o senhor reconectando histórias. A gente vai falar um pouquinho disso. Então eu quero que você receba... Então, eu ia fazer um trocadilho horrível. Faz. Eu ia falar, sintoniza o programa. Que horrível, me perdoa você que tá assistindo de casa, eu precisava falar isso, mas eu quero receber aqui na mesa, grande amigo, MCJP. E aí, irmão, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Certo? Tudo bem. Tudo bom, JP. Ele é formal, Deus. gostei disso, graça e paz. Graça e paz. Jota, muito feliz de ter você aqui na mesa, feliz. E eu já quero perguntar, agora MCJP ou só JP, como é que tá? Acho que tá só JP mesmo. Só JP? Aham. Então... Não tem problema, não. Teve uma audiência batendo palma ali no fundo. É que você não tá vendo. Você não viu, mas a galera levantou a plaquinha de aplausos então, aqui, ó. Pera. Então vamos fazer de novo aqui. Então- Seja muito bem-vindo ao Hangout JP! Agora sim! Agora eu não posso fazer rimas depois da segunda apresentação. Não, né? Eu vou fazer beatbox no final pra você mandar uma rima. Perfeito. Que esse é meu dom secreto, fazer beatbox. JP, muito prazer ter você aqui com a gente. O primeiro convite foi há 3 meses atrás, mas feliz que deu certo agora. E a gente chamou aqui porque a gente queria ouvir um pouco da sua história. Claro. Tem uma trajetória aí. A gente tava conversando, eu e a Bru, a gente se conheceu você numa célula há 6 anos atrás, 2019, quando eu e a Bruna estávamos orando. E começamos a namorar logo depois. Orante não, isso é horrível. Isso é horrível, Tá gente. repreendido no nome de Jesus. Mas eu queria muito ouvir essa trajetória. Cara, claramente deu pra ver que você teve uma carreira que chegou onde muitas pessoas nunca conseguiriam chegar. Tanto através do Netflix, com a série, como musicalmente. E desde então eu tinha sentido, eu até conversei que a gente fez uma oração junto, eu entreguei uma palavra pra você. O senhor já tinha falado, mas você passa por todo esse tempo, tem uma jornada, e eu queria abrir aqui essa conversa pra você poder contar um pouco dessa história. Muito bom. Claro. Vamos lá. Deixa eu ver por onde que eu começo a explicar tudo isso, cara. Mas então, contando até um pouco mais da minha infância, como tudo isso começou... Vamos começar a música e tudo, vamos lá. Vamos lá. Eu comecei a trabalhar muito cedo, desde bebê mesmo, assim. A minha família é uma família de atores e atrizes. Meu pai tem DRT e a gente... É sério? Sim. E a gente nasceu e cresceu na Vila Brasilândia, né? Eu e os meus irmãos. Uhum. Na periferia, na zona norte de São Paulo. E o meu pai, ele sempre tentou mudar essa nossa realidade ali, principalmente financeira também, com a arte. Então, meu pai tentou e acabou que não deu muito certo. Depois, as minhas irmãs tentaram também, mas elas não quiseram seguir carreira. E quando eu nasci, meu pai logo já fez um book de fotos meu quando era bebê ali. E eu comecei a fazer aqueles comerciais de fralda, essas coisas, trabalhando desde bebê mesmo. E quando eu fui crescendo, ele começou a perceber que eu tinha uma certa facilidade em aprender a falar, decorar as coisas muito rápido. E ele falou, acho que eu vou tentar a última vez, né? Ele sabia que, através da arte, a gente podia mudar essa realidade. E aí ele já me colocou pra aula de teatro, desde muito novo. Você fez aula de teatro? Fiz mais de 10 anos de teatro. Caramba! Em 4 anos a gente já se forma, né? Tira da RT. Mas é uma paixão, assim, eu gostava muito. E eu lembro que com 2 anos eu fiz meu primeiro participação em um longa-metragem. Era um filme com o Sandy Júnior na época. E eu fui crescendo... Tá falando que dá pra gente achar foto sua na campanha de fralda Dá. e tem foto sua... Eu vou fazer Júnior criança. Mano... Meu Deus!
Mano, Muito a gente vai ter que bom. achar essas fotos pra colocar elas Muito enquanto a conversa bom. acontece. E aí, fiz diversos comerciais de publicidade. E quando chegou ali, acho que em 2006, eu tinha 6 anos, sou de 2000, Uhum. foi quando eu fiz o... Foi o primeiro projeto que eu fui protagonista, que é o Menino da Porteira, o O filme. famoso menino O da famoso porteira. menino. E aí, dali já começou uma projeção ali de carreira, né? E eu fui crescendo nesse universo. E deixa eu ver que mais trabalhos que eu fiz. Com 12 anos eu fui repórter mirim do CQC, programa que entrevistava os políticos. Aham. E ali a Rede Globo acabou me vendo e convidou para um teste para Avenida Brasil. E aí foi quando eu participei da Que novela. essa é a parte que eu sabia da história, só que eu não sabia o background antes. Isso, eu participei da Avenida Brasil. De Avenida Brasil eu fui para pro teste para novela Chiquititas na SBT. Uhum. E fiz a novela e foi ali que eu comecei a ter uma base de fãs, né? Na época. E aí o que acontece? Como eu cresci na Brasilândia, o que eu mais escutava ali era o funk, né? Era o Sim. que rolava na periferia. E a gente acabava tendo os MCs como inspiração. Uhum. Eu via o MC com o melhor carro, a melhor casa, e falava, pô, eu quero ter o que aquele cara tem. E eu quero chegar nesse lugar. E veio do mesmo lugar que eu, né? Então a gente começava a se inspirar nos MCs e eu desde sempre escrevia as minhas letras de funk ali. E quando chegou em 2014, eu falei, acho que agora que eu tenho alguns fãs, eu vou começar a mostrar essas letras. E começou a dar certo, profissionalmente, Uhum. assim. Eu vi que começaram a ouvir, aquela massa de fãs foi crescendo cada vez mais. E foi quando eu falei com meu pai, olha, agora eu vou tentar esse lado meu musical, vou entrar pro funk, era um sonho que eu tinha. E o meu pai apoiou. E principalmente que ele também via esse cenário, essa possibilidade de a gente mudar essa realidade nossa. Muitas pessoas costumam pensar que a gente ganhou dinheiro desde muito novo devido aos trabalhos, né? Mas uma criança não recebe bem para esses trabalhos, é como uma Aham. oportunidade, né? Eles dão uma ajuda de custo, um valor ali simbólico para, quem sabe, quando a gente for de maior, a gente ter uma Sim. carreira consolidada. E aí foi quando eu comecei a lançar essas músicas, entrei pra esse universo do funk. E aí, qual que era a nossa primeira estratégia? Pra eu aparecer no cenário do funk, eu precisava fazer colaborações, né? Aí Fazer tu foi feat. 100% intencional. Foi. Você entrou, tipo, cara, vou fazer estratégia aqui, Isso, plano de é. carreira. Era isso. E via como um sonho meu mesmo. E eu falei, agora eu tenho que gravar com os MCs pro pessoal poder me ver na cena. E aí foi quando eu comecei a perceber que não era tão simples assim. Eu tinha ali 14, 15 anos. E quando eu chegava nas rodas com os MCs ali pra me relacionar, eles, na maioria das vezes, estavam ali usando drogas e tal, e eles não me aceitavam muito porque eu não fazia as coisas que eles faziam, sabe? Uhum. É igual eu comento, quando na escola você quer andar com o pessoal que é popular, você tem que fazer o que eles fazem. fazem, é isso. E aí eu, caramba, não tava conseguindo esse acesso, como que eu ia ter Mas eu network com pergunto, esses você não caras? fazia porque foi uma criação dos seus pais, porque você veio da sua criação cristã, você teve uma formação cristã nesse sentido? Da onde vinha esse tipo assim, cara, os caras estão fazendo isso, Sim. não é quem eu sou. Eu cresci na igreja, cara. Eu fiquei até os meus 12 anos ali, mais ou menos. Meus pais serviam na igreja e tudo. Porém, eu tinha a igreja como uma rotina. Meus pais iam e eu Não tinha um falava, ó, relacionamento com domingo eu Deus. tenho que estar na igreja. Eu não fazia ideia do que era ter um relacionamento com Deus. Sim. Então, talvez por isso, por essa criação, eu já tive muito acesso a isso, devido ao lugar que eu cresci, mas eu não tinha criado esse interesse. E aí, eu tava muito disposto a realizar esse sonho. Então, eu falei, o que eu precisar fazer, eu tô disposto, pra poder me enturmar com essa galera. E aí foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato com droga. Uhum. E aí eu lembro que eu ia comprar droga, enfim, principalmente ali maconha, que é o que é mais visto nesse Uhum. cenário. E eu comecei a me forçar a usar pra poder me inserir ali, né, nessa conversa com Sim. eles. Então eu chegava ali com a minha droga e tal, e eu vi que eu comecei a ser mais aceito, eu tinha já assunto pra conversar com eles. E o problema é que aquilo que eu me forçava a fazer, com o tempo vai virando uma Uma rotina rotina vira seu. e vira uma dependência, né? Uhum. Eu já não conseguia mais ficar sem aquilo. E no funk é visto como algo muito normal, né? Faz parte ali, né? A gente costuma falar que os MCs, pra você ser MC, você precisa ter 3 coisas, né? Uma Juliette, um óculos da Oakley, um cordão de ouro e você tem que fumar maconha. Uhum. Então é meio que um padrão, ninguém vê isso com espanto e você acaba vivendo, fazendo aquilo todos os dias. E esse processo começa em 2014. Por ali, 2014, 15. E aí, consegui fazer colaborações com os artistas, fui crescendo, mas não tinha nenhuma música ainda famosa Estourada. nacionalmente. E quando chegou em 2018, que eu consegui acertar o primeiro hit mesmo. Próximo da... Da época que a gente se conheceu. Isso. Final de 2018 ali. E eu acertei essa primeira música, e aí foi quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, assim, né? Então você passou 4 anos produzindo até você encaixar esse primeiro hit ali. Exatamente.
E aí, quando acertou essa primeira música, mudou tudo financeiramente, assim, eu comecei a fazer os shows. E aí, na época, os shows variavam de 40, 50 mil reais. E teve mês que a gente fez mais de 60 shows no mês. E começou essa rotina. Como você faz 60... Mano, como Bem-vindo você ao faz funk. 60 shows num mês? Meu Deus. Cara, Explica tinha como é que é uma noite- logística disso. Tinha noite que era 7 shows na mesma noite. Mas como assim? Começa Quanto quando, acaba tempo quando? dura o set? Quando tinha muito assim, a gente faz 30 minutos, vamos supor. Começa ali, tinha as matinês, né? Que é pra galera mais nova. Tá. Aí ia pulando E de uma em até uma. ficar, a gente chegava em casa 10 da manhã, no outro dia. Então você começava tipo 7 da noite, Isso, por aí. E E termina. aí você faz 30 minutos, Vai entra pro no... vai lugar. pro outro, vai pra van. vai na van, vai pro Próximo. outro, faz outro, Quando não vai é pra van. avião, a gente, tipo, fica sem passar em casa durante... Já fiquei, acho que, o máximo, umas 3 semanas, sem voltar pra casa. Uhum. E era essa correria. E a Sim. gente, eu comecei a ter acesso a uma grana que eu nunca tinha tido Do antes. nada, né? E eu não tinha também noção nenhuma de como lidar com isso. Eu não tinha responsabilidade pra lidar com tanto dinheiro, né? Então eu comecei a entrar num ciclo onde eu ganhava 50 mil hoje. Eu gastava esses 50 mil hoje mesmo, porque eu sabia que amanhã teria mais 50 Uhum. e ficaria esse Entendi. ciclo infinito. Porque Então, o dinheiro vem muito fácil, Exato. vem muito fácil também. e tudo começou a intensificar. Com isso, eu tinha acesso a drogas mais caras, né? Eu tinha acesso a outras coisas. Eu comecei a comprar coisas justamente para ostentar. Eu quero as roupas mais caras, eu quero usar isso, eu quero aquilo. E fiquei nesse ciclo. Tava vivendo ali o início desse auge de carreira, muitas pessoas acompanhando. E eu gostava muito dessa sensação. E quando chegou em 2019, foi quando eu fiz o teste pra série, Sintonia. Eles convidaram, eu nem tava atuando, mas quando eu cheguei lá pra ver o teste, eu vi que eles falariam sobre crime, sobre igreja e sobre funk. 3 coisas que eu já tinha vivenciado de perto, já tinha visto isso. Sim. E eu me interessei, falei, vamos me dedicar no teste. E era um teste de eliminação, e eliminando até... Mas você foi convidado pra fazer o teste? Como é que isso funcionou? Isso, eles me chamaram pra fazer o teste, né? Assim como qualquer outro trabalho, Uhum. assim, nesse meio. E aí eu cheguei lá, eram mais ou menos umas 120 atores e atrizes, e era de eliminação, eles queriam escolher os 3 protagonistas. Então, vamos supor, uma semana de teste. Na segunda-feira tinha lá 100 pessoas. Na terça-feira já tinha 80, até que sobrar 3. Uhum. E a gente foi, e eu consegui pegar o personagem do Doni, do MC Doni. Eu já tava ali vivendo aquilo no funk, então isso favoreceu também, eu tinha muita noção de como era o cenário. E quando lançou a série, aí a gente ganhou o prêmio de série brasileira mais assistida do mundo. E aí lançou, foi aquele sucesso, o valor do show dobrou. Então começou shows de 100, 120 mil, shows de prefeitura. Então, na verdade, a Sintonia como série, ela foi um trampolim pra aquilo que você já tava vivendo de carreira. Exatamente, porque a minha música nacionalmente ali no funk já estava muito conhecida. Uhum. E através da série a minha imagem ficou muito conhecida. Sim. E aí somou essas duas coisas que intensificou muito a nossa agenda. E aí, como eu falei, a gente começou a ganhar muito mais grana e tudo isso foi se intensificando. E das metas que eu tinha era morar em Alphaville. Eu via nos clipes aquelas casas, eu falei, um dia eu quero morar numa casa dessa. E eu consegui, mudei pra lá junto com a minha esposa, a Stephanie. E quando chegou em Alphaville foi quando eu comecei a frequentar uma barbearia. E aí já vai se encaminhando para o que a gente tá vivendo só hoje. uma dúvida que você comentou da tua esposa. Tua esposa, ela também vivia essa vida contigo, assim, de Vivia. festa. Sim, sim. Ela não tinha costume de usar droga, ela já bebia demais, né? Ela bebia muito. E a gente tinha outros costumes que a gente não tinha noção nenhuma do peso que isso tinha, tanto espiritualmente, enfim. Mas Vocês não eram casados, né? Nós não éramos casados Aham. e, além disso, a gente tinha o hábito de ficar com outras mulheres, juntos. Aham. A gente fazia isso sem ver peso nenhum, né? Uhum. Como eu falei, muitas coisas ali nesse universo do funk não é é um outro mal mundo. visto, são coisas normais. Aham. Uma pergunta só, Jota, porque a gente se encontrou em 2019, que é literalmente nessa janela da sua música explodir e você entrar no Sintonia. E você tava numa célula cristã. Então, como é que foi essa jornada? Até mesmo, você pode falar, cara, tava super afundado nesse mundo, mas teve algum momento onde você tentou voltar? Por que que você tava numa célula, sendo que você tava com a porque- carreira deslanchando? Porque eu queria chegar nesse ponto. Tipo, Aham. beleza, você tá ali. E quando você tá dentro desse mundo, não tem como você tá olhando pra tudo que tá acontecendo e falar assim, mano, isso aqui é 100% normal. Sim. Tem um desconforto. O que que faz você Parar pra ir tentar pra dar uma célula. guinada pra ir pra uma célula? Cara, nessa célula na época, tinha muitos amigos, como a gente estava até comentando, Sim. que eram desse meio artístico. Uhum. Então, a galera sempre convidava e tal, vamos aqui ter esse encontro. E eu ia, quando eu ia, realmente, eu me sentia bem naquele lugar, Uhum. mas o resto da minha semana, o resto do meu mês,
eu não estava com pessoas que falavam de Cristo, né? Sim. Então acaba que isso pesava mais, a ponto de isso cada vez ir se esfriando mais. O ponto de você Então, parar de ir depois. a galera que eu andava, as coisas que eu vivenciava, era algo tão intenso e numa quantidade maior que eu acabei indo esquecendo disso cada vez mais. Sim. Então ali vamos supor que iniciou um primeiro contato genuíno, porém eu estava muito mais interessado em satisfazer os meus desejos da carne naquele momento. Né? Eu estava conhecendo tudo aquilo, era como se eu tivesse muito poder sobre as coisas que eu tinha, então aquilo se esfriou. E Tá, aí você vai pra barbearia que você tá e aí, morando em quando eu mudei pra Alphaville Alphaville, agora. Tá. eu comecei a frequentar uma barbearia. E ali eu acho que eu tava na pior fase, assim, da minha vida, principalmente nessa dependência de droga, assim. Sim. E eu lembro que eu sempre chegava nessa barbearia chapado e contando as besteiras que acontecia nos bastidores do funk, e contando tudo que acontecia. E toda vez que eu chegava com algum problema também, desabafando na barbearia, assim, o dono dessa barbearia, que é o Sam, que inclusive tá aqui hoje, ele sempre me respondia com a palavra. Eu chegava, cara, tá acontecendo isso, isso, isso. E ele, olha, na palavra diz isso, talvez faça sentido pra você. Uau. E aí, o que acontece? Eu sempre comento que quando a gente é uma pessoa famosa, o nosso ciclo de amizade, eles só respondem aquilo que a gente quer ouvir. Uhum. Eles sempre concordam com tudo, até porque eles gostam de viver aquela realidade, né? Uhum. Eles não vão discordar de algumas coisas. E na barbearia eu tava ouvindo o que eu precisava, não o que eu queria ouvir. Uhum. Então ele falava aquilo pra mim, eu não tava caminhando com Deus, mas eu tinha um temor, né? Ele falava, cara, se a palavra tá dizendo isso, eu tinha um certo temor. E eu comecei cada vez mais a frequentar a barbearia, a gente foi ficando cada vez mais amigo. E um certo dia, o Sam, ele foi usado por Deus pra me entregar ali uma palavra, ele me mandou uma mensagem. Ele tinha muito receio de misturar o profissional com o pessoal, assim, mas Deus incomodou ele a um ponto dele enviar essa mensagem, onde na mensagem ele explicava exatamente uma situação que eu tava vivendo. Falou, cara, você não sabe o que tá acontecendo nesse momento, mas Deus me disse isso, e na hora fez muito sentido pra mim. Falei, Sim. cara, realmente, é exatamente o que eu tô passando. E a gente foi ficando cada vez mais amigos até que eu convidei ele pra minha casa. Falei, Sam, vem aqui, traz sua família, vou fazer um churrasco, né? E quando ele chegou, eu perguntei uma das primeiras coisas, falei, Sam, como que você sabe tanto da palavra assim? Né? Eu queria entender o porquê. E ele me falou que ele era pastor. Ah. E aí, nesse momento, ele falou isso, eu lembro de ficar muito... Até então você não sabia que ele era pastor. Não sabia. E Muito bom. eu fiquei muito envergonhado, que eu comecei a lembrar as coisas que eu falava na barbearia, o jeito que eu chegava na O barbearia. temor veio. Eu falei, não é possível que o cara é pastor, né? E eu perguntei pra ele, por que você não me avisou antes? E ele falou que diversas vezes ele até quis falar, mas o Espírito Santo conduziu ele a me ministrar aos poucos, senão eu ia correr. E provavelmente eu não teria ficado ali, eu não gostava de... Nessa época eu vivia de ouvir essas coisas, sabe? Alguém vinha me entregar algo de Deus, eu não queria nem saber, eu não acreditava, na verdade. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito envergonhado, eu comecei a criar um carinho muito grande por ele, que eu refleti, né? Eu chegava aqui todo tatuado, só falando besteira, drogado, e o cara falou de Jesus pra mim. Uhum. E eu comecei a quebrar um preconceito que eu mesmo tinha criado contra a igreja. Como se na minha mente começou a surgir a possibilidade de isso ser verdade, sabe? Será que essa galera realmente vive isso? Uhum. Será que é além daquilo que eu conhecia? E eu comecei a me interessar. E ao mesmo tempo, olha como são as coisas de Deus, o Espírito Santo estava tratando o coração da minha esposa em casa. E nessa mesma época, eu lembro de chegar em casa e ela falou pra mim, olha, eu não quero mais que você use droga dentro de casa, nossa filha vai nascer, e tem algo dentro de mim que me incomoda e eu não sei dizer o que é, eu não quero que você faça isso. E ela também não sabia o que era esse incômodo. Uhum. E eu falei, não, tudo bem. E a gente fez um acordo, eu falei, olha, na rua, eu faço o que eu quiser, em casa, em respeito a você, eu não vou usar droga aqui dentro. E o que começou a acontecer? Como eu era totalmente dependente daquilo, eu fiquei mais tempo na rua. Então eu começava a dar desculpas pra não voltar pra casa. Teve várias vezes dela me mandar mensagem perguntando se já tá chegando. Eu falo, não, tô no estúdio ainda. E eu tava na porta do condomínio, tipo, fumando dentro do carro, porque eu não podia fumar em casa. Uhum. Mas isso foi intensificando, a ponto de eu chegar e ela falar, olha, eu não quero que você fume nem na rua mais. Esse cheiro tá me dando nojo, eu não sei te explicar, eu não tô gostando. E eu fui parando, a gente foi parando com essas coisas sem nem entender muito o que tava acontecendo. Como se realmente Deus já estivesse direcionando a gente Alinhando o caminho. pra outra coisa. E aí, durante todo esse processo... Você foi sendo convencido gradualmente Exatamente. pelo Espírito Santo. E sem entender, sabe, cara? Tipo assim, eu não... Também começou a me incomodar, eu não sabia o porquê, eu não tava vendo as coisas mais com bons olhos, assim. E eu lembrei de um amigo meu... Tudo começou a ficar estranho, né? Tudo ficou estranho. Começa a perder o sabor, ambiente, né? você O começa a ambiente. questionar as coisas. Comecei a me sentir meio fora do Deslocado. espaço, exatamente. E tem um amigo meu que ele chama Leonardo, e ele cresceu comigo, lá da Brasilândia também.
E ele é filho de pastor, que tá a importância da gente caminhar com homens de Deus, né? Ele sempre falou pra mim, cara, foi uma das amizades que eu mantive até hoje. E ele falou, cara, você tá ganhando muita grana, tá vivendo uma fase que você sempre sonhou, mas tira um tempo pra Deus, por que você não faz uma célula na sua casa, faz um culto no lar. E aí eu falava que não tinha tempo pra isso, mas nesse momento, depois de ver isso, eu lembrei dele e falei, que tal a gente fazer, né? Tinha até a questão das células que a gente ia, porém eu nunca tinha feito uma célula na minha casa, assim, né? Mas eu não entendia também tanto como funcionava. E aí eu lembro de marcar pra gente fazer essa célula, liguei pro Sam, tudo certo, ia ser uma terça-feira, falei pra ele levar a palavra, e quando chegou na terça-feira, eu liguei pra ele pra confirmar, ele falou que não ia conseguir. Tinha um casal que ele tava discipulando, tava passando por um problema grave, e ele precisava ir lá falar com eles, e eu O tava na rua, aconselhamento pastoral chamou. chamou, Na última hora. foi pra missão dele ali, e eu liguei, eu tava na rua, não sei se tava em estúdio, liguei à noite pra Esther, falei, olha, pode cancelar a célula, avisa o Léo, né, que era nosso amigo, que não vai rolar, o pastor não vai, e eu já comecei até a achar que não era pra ser. não era, falei, deixa quieto isso aí, deve ser, tipo, tô pirando já. E a minha esposa ligou pro Léo pra avisar, falou, olha, não vai dar pra fazer a célula, o Jota pediu pra cancelar. E esse meu amigo falou, não precisa cancelar, eu conheço uma mulher que ela tá dirigindo algumas células que a gente tá indo, muito usada por Deus. E a minha esposa naquele momento, acredito eu que conduzida pelo Espírito também, ela não cancelou a célula. E ela não me avisou. E ela falou, não, então a gente vai fazer. E eu cheguei em casa à noite, abri a porta assim, tinha 7 pessoas na minha casa. E eu olhei pra ela assim, eu já entendi o que tinha acontecido, né? O pessoal ia fazer a célula. E eu lembro que eu olhei pra ela bem estressada, assim, tentando passar a frase pelo olhar, Comunicar. sabe? Tipo assim, querendo dizer, não acredito que você pôs esse povo na minha casa, mano, sem falar comigo. E na época eu era bem explosivo, assim, meio revoltado. E aí, eu costumo falar que toda mulher tem um dom, que eu não sei como elas fazem isso, mas qualquer situação ela consegue inverter e o cara sai como errado, sabe? Não sei a sua, mas a minha é muito boa nisso. E aí eu entrei e ela falou na frente de todo mundo assim, você não vai falar pra eles que você não quer fazer a célula? Não. Aí eu falei, lógico que eu quero fazer a célula. Fiquei com vergonha, né? Na hora assim. E concordei com ela, ou seja, o que ela conseguiu fazer. E aí meu problema não era mais com ela, era com aquela mulher que ia levar a palavra. Tipo assim, eu tava me sentindo, não sei, desrespeitado dela estar ali na minha casa, mas ela não sabia de nada, né? Minha esposa Não tinha permitiu. culpa nenhuma. Mas aí eu lembro que eu peguei a JBL assim, falei, olha, já que é na minha casa, eu que vou escolher o louvor. Falei pra ela assim, bravo. Ela, tudo bem, seu Jota. E a Seu gente Jota. fez uma roda assim pra começar a célula e eu coloquei um louvor do Davi Sasser, que eu lembrava na época que eu ia na igreja quando eu era criança, que é aquela música Eu Não Preciso Ser Reconhecido por Ninguém. E começou a tocar esse louvor, a gente fechou o olho ali e nesse momento eu comecei a sentir a presença de Deus sem entender que realmente aquilo era a presença dele, Sim. de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu falo que se eu pudesse ilustrar, é como se fosse uma barrinha que foi preenchendo, assim, sabe? Começando no meu pé, como se fosse preenchido por algo que eu não entendia, essa era a sensação. E ao mesmo tempo uma paz muito grande. E quando foi se aproximando próximo do refrão da música, eu tive a maior experiência da minha vida até hoje com Deus, que eu tive o prazer de ouvir a voz de Deus, mas não na minha cabeça, Você ouviu a voz audivelmente, audível. falando, finalmente você deixou eu entrar. Nossa. E aí, a partir daquilo, eu lembro que eu abri o olho assim, sem entender muito o que estava acontecendo. Era como se eu soubesse que era Deus, mas eu não queria acreditar, sabe? Tipo, não é possível que essas coisas acontecem. E todo mundo de olho fechado, só essa mulher que tava levando a palavra tava de olho aberto olhando pra mim. E ela olhava com o olhar como se ela estivesse entendendo o que tava acontecendo ali. E eu fechei o olho de novo e tipo assim, não vou contar pra ninguém, ninguém nunca vai saber disso, deve ser pira minha. E quando acabou o louvor, ela se aproximou, pegou na minha mão e falou, olha, eu fui em várias células, vários cultos nos lares esse mês, e toda vez que nós oramos, Jesus manda os anjos naquele lugar. E eu falei, amém. E ela falou, eu não sei porquê, mas hoje ele quis vir falar pessoalmente no seu ouvido. Nossa. E ali eu tive essa confirmação De que era Deus. de que Deus estava falando comigo. E aí eu liguei depois pro pastor, ele não tinha ido, eu falei, cara, aconteceu isso, ele começou a me explicar. Falei, Deus falou comigo, não tô entendendo o que tá acontecendo. E ele falou, cara, todo mundo tem um propósito na vida e provavelmente é o momento de você cumprir o seu propósito aqui. E eu comecei a querer entender qual era o sentido de tudo isso. Tá, eu tenho um propósito, mas Deus tá querendo que eu faça o quê? Eu sou MC? Qual é o sentido disso, sabe? Como que eu posso ajudar? Isso não fazia sentido nenhum na minha A cabeça. matemática não fechava. Eu falei, eu não tô nem buscando isso, sabe? Uhum. Como assim Deus tá falando comigo? E ele me explicou, você vai ter que conversar com ele, ter intimidade com Deus pra ele te explicar.
E até na hora eu fiquei pensando, será que vai falar comigo de novo assim? Ele falou, não, nem sempre, né? É, Vai. mas ia ser Tanto que bom. nunca mais aconteceu, né? E aí eu falei, tudo bem, e como que eu faço isso, né? Como eu tenho intimidade com Uhum. ele, se eu não vou ouvir a voz dele desse jeito, como que eu vou entender? E foi ali que iniciou o nosso processo de discipulado, meio da minha esposa. A gente começou a criar uma sede, assim, de aprender. Falei, não, peraí, se Deus tá me chamando pra algo, o que que eu preciso fazer pra entender tudo isso? Na minha cabeça eu só queria resolver toda essa confusão. E aí a gente começou a estudar, ele começou a discipular a gente falando, olha, vocês não são casados, isso tá errado. E a gente começou a alinhar todos esses pontos e a minha maior vontade era realmente entender o que estava acontecendo, o que que Deus queria de mim, por que que chegou a esse ponto, sabe? Por que que ele falou comigo? E a gente continuou com a nossa célula toda terça-feira e ali foi esse processo mais intenso de discipulado, de leitura bíblica, a gente aprendeu a jejuar e ali eu fui construindo essa intimidade com Deus. E comecei a entender as coisas, aquilo que eu já me incomodava já não fazia mais sentido. E eu fui largando todas essas coisas. Você foi sendo convencido, Era isso que largando as eu ia coisas. perguntar. Porque você tava nesse processo, mas os shows continuavam, a vida continuava. Então, eu fui me convencendo, eu fui sendo convencido a largar essas coisas que eram costumes. Drogas, a gente ficava com outras meninas, a gente chegou a um ponto que a gente falou, não tem sentido isso que a gente tá fazendo, a gente não quer mais isso pra nossa casa, pra nossa família. Nós nos casamos e muita gente viu aquela faixa que a gente levantou no show, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso tem, eu acho que 3 ou 4 meses. E tudo isso que eu tô contando pra vocês aconteceu tem uns 2 anos e meio, por aí. Então foi um processo. Foi um processo. Só que chegou um determinado ponto onde Deus começou a ser muito claro comigo que eu precisava largar esse meu trabalho do funk. E foi quando eu comecei a tentar fugir disso. Por quê? Cara, eu não sei te explicar exatamente o porquê. Claro, hoje eu entendo qual que era o verdadeiro propósito, mas o que eu pensava naquele momento não fazia muito sentido pra mim, justamente porque começou a mexer no meu bolso. Eu falei, não, tudo bem, eu tô parando de fazer esses hábitos que eu tenho, eu não tô mais usando droga, eu tô formando uma família da forma correta, mas como assim meu trabalho? Como que eu vou largar isso que eu tô trabalhando desde criança? Cheguei nesse momento no auge, eu tava no melhor momento da minha carreira no funk, e como que eu ia parar com isso, sabe? Principalmente eu pensava muito em dinheiro, eu tinha o dinheiro ali como o meu Deus, Como querendo Deus. ou não. E cada vez mais, isso foi ficando mais nítido, cara. Mas de início eu não conseguia entender, era como se Deus me entregasse só uma parte, sabe? Nas ministrações, geralmente, eu comparo muito essa parte com Abraão, sai da sua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. E Abraão também não sabia para onde ele estava indo. Então era como se ele me desse a primeira etapa, sabe? Você precisa sair desse ambiente, você precisa sair desse funk. E eu não entendia o porquê, e na verdade ficava tentando burlar isso. Ó. Deve ser coisa da minha cabeça, não é Deus falando. Até que espremeu de um jeito que não teve pra onde ir. E eu falei, eu preciso falar com a minha esposa, mas ela vai surtar. Tipo assim, a vida que a gente leva hoje, tudo vem desse dinheiro. E quando eu fui falar com ela, eu falei, olha, Deus tá mandando eu largar tudo, tá mandando eu sair disso. Não sei se você vai me entender. E ela testificou aquilo, falou, eu sabia que ia chegar esse dia. Eu já tava incomodada também. E eu falei, agora a gente vai ter que falar com os empresários então. E qual que foi o grande problema? Quando foi que você teve esse entendimento? Você falou com ela, falou, cara, já deu. Não faz sentido eu viver isso aqui, acreditar nisso aqui, cantar outra coisa diferente. Quando é que foi que você tomou essa decisão? Cara, isso chegou, eu acho que foi no máximo 1 ano depois que aconteceu isso, da célula, de eu ter esse Tá. encontro com Deus. Foi mais ou menos isso, sou bem ruim com data, mas eu acho que foi próximo disso. E qual que foi o grande problema? Eu era de uma produtora grande de funk, e eu tinha atingido ali o meu auge na carreira, e uma nova produtora foi criada. E eles queriam um artista para representar eles e lançar essa produtora nova no mercado. Ou seja, eles foram e me compraram, eles pagaram 3 milhões para um outro empresário e me transferiram para essa nova produtora. Eu não recebi esse dinheiro, foi para outro empresário só. E aí quando chegou, em 6 meses eu me converti nessa nova produtora. Então eu precisava explicar para esse cara que pagou 3 milhões. Que você não ia mais. E eu não entendia, porque eu não sabia, não fazia ideia do que ia acontecer ali naquela reunião, mas eu precisava falar. E eu marquei uma reunião com ele. O pessoal tava tudo em oração junto, o pastor, nossos amigos. E quando chegou lá, eu falei, olha, cara, preciso te falar uma coisa. Ele não tava esperando, ele não contava com isso. E eu falei, eu vim aqui pra te falar que eu vou largar tudo. Eu não vou seguir com funk. E eu não vou mais cantar essas músicas. Eu não quero mais esses contratos com casa de aposta. Não vou mais fazer isso.
E ele... Que bom que você tocou nesse assunto, cara. Que bom que você tocou nesse assunto. Quer falar um pouco sobre isso? Que a gente fala mais pra frente, deixa eu terminar a história, mas terminar a que história, bom a que você gente falou fala. disso. Vamos lá. E eu falei pra ele que eu não queria fazer isso. E foi as coisas que Deus tava me direcionando a fazer. Uhum. Tanto que quando eu falo largar o trabalho, era muito focado nisso. O trabalho de atuação, eu vivo um personagem, né? É um trabalho como qualquer outro. Agora o funk era a vida que eu levava. Era você. Aquilo ali era o meu lifestyle, era aquilo. E eu lembro que o empresário começou a rir. Tipo assim, não entendendo muito, e ele falou pra mim, olha, se você fizer isso, você nunca mais vai receber o que você ganha hoje. Ele falou isso pra mim. E na hora, eu fiquei balançado quando ele falou isso. Eu ainda tinha esse resquício de ver o dinheiro dessa forma, sabe? Eu falei, caramba, será que eu vou voltar a viver a vida que eu levava antes, né? Como era criança. Mas ao mesmo tempo ali, eu sei que eu não tava sozinho. E o que eu senti vontade na hora de falar pra ele e falei foi que não era sobre isso. Falei, não é sobre isso. Uhum. E falei pra ele, e tá tudo bem você não entender. Você só vai entender se você se permitir viver o que eu tô vivendo. Uhum. E aí ele tentou relutar um pouco, mas eu tava muito decidido. Eu falei, eu não vou fazer, eu não quero mais. Eu já tô cumprindo esses shows agora. Eu falei pra ele, por causa de contrato, eu não gosto mais de fazer isso. E era muito doido. Tem até no meu canal do YouTube, a gente soltou um documentário onde mostra na van, eu indo louvando, com violão, com a equipe. Chegava lá, eu cantava funk, cantava aquelas letras, incentivava aquilo e voltava. Mas era como se nesse ambiente não era igual pra mim. Era como se Deus me deixasse sensível pra entender o que acontecia ali, sabe? Era como se eu entrasse num ambiente pesadíssimo, assim. Sentia algo muito ruim, via menores de idade usando droga, enfim. Não era o ambiente mais que eu queria. Tá, mas e meu dinheiro? Essa era a pergunta deles, né? E eu falei, não, eu vou dar um jeito de pagar. Eu vou dar um jeito de pagar isso. Porém, como eu falei, eu vivia daquela forma de que tudo que eu ganhava eu gastava. Uhum. Eu comecei a entrar naquele ciclo onde eu achei que esse dinheiro nunca acabaria. Então, quando eu cheguei nessa situação, eu fui olhar a conta assim e falei, eu não me preparei para isso, mas era para ter sido dessa forma, vocês vão entender no decorrer. E eu falei pra eles, cara, eu vou dar um jeito. Eu vou pagar de alguma forma, vocês só precisam ter paciência. Mas eles não estavam com paciência, eles alegavam que como eles pagaram de uma vez os 3 milhões, Eles eu queriam precisava de uma pagar vez. de uma vez. E foi o pior período nosso, assim. Bem difícil mesmo de passar. E eu me via numa situação onde eu só tinha Deus pra buscar. Não tinha mais como resolver de outras formas, eu não podia resolver sozinho. O dinheiro que era meu Deus eu não tinha mais. Então eu comecei a ter que aprender a viver dependente de Deus. Falei, cara, como que eu vou fazer isso? Comecei a entrar nesse desespero e eu tinha que pagar esse dinheiro. E o problema é que a gente não tinha esse distrato, eles não liberavam o distrato até pagar, mas depois de um tempo de oração, graças a Deus, agora eles nos deram o distrato e a gente segue pagando a multa, mas a gente pode trabalhar agora. E o que acontece? Eu fiquei nessa situação de pagar uma Mas multa... você não tava fazendo mais show, você chegou e falou assim, não vou fazer mais nada. Não, e o contrato ele é geral, é publicidade, o que eu arrumasse de trampo de ator. E eles falaram, você não vai trabalhar, cara, você não vai. Mas foi nesse período onde eu aprendi a viver na dependência de Deus. Sim. Tudo que eu sabia fazer, eu não podia. Pra de alguma forma tentar arrumar alguma renda. E a gente não sabe explicar até hoje, todos os meses a gente conseguiu pagar. O irmão ligava Uau. ofertando, aparecia uma oportunidade de emprego de algo até que eu nunca tinha feito. Assim, e a gente conseguia pagar. E foi um período onde eu aprendi a obedecer também. Depois disso, falei, a partir de hoje eu nunca mais, cara. Nunca mais entra Eu me sem perguntar pra intrometo no Deus. plano, vou perguntar o tempo inteiro. E tanto que agora com o Distrato a gente vai iniciar esse processo de músicas, né? Começar a produzir essas letras que Deus me entregou. E que a gente acredita que vai alcançar muita gente aí. Então foi tudo isso É que isso. rolou aí. Tá, E... Pode falar. não, você vai perguntar de antes ou... Não, eu preciso fazer uma pergunta. E hoje você tá num processo agora de reiniciar sua carreira. Isso. Quando você coloca a faixa, foi quando você já podia reiniciar sua carreira ou foi quando você parou? Na verdade, eu ainda não podia totalmente. Foi só um ato... Foi um ato... Porque eu queria que a gente desse atenção pra esse momento, que assim, é um processo de 2 anos que tá acontecendo, já que o Espírito Santo tá te convencendo, tá te moldando, você
tava tendo um processo de discipulado com o pastor Sandor, que é da Past Church. Inclusive, grande abraço, pastor Abe. Grande abraço, pastor Sandor, que está aqui na sala, Pastor mas né, só pra dar. Que veio aqui. Pastor Andréia, maravilhosa. Você inicia esse processo, mas o momento que você pisa no freio publicamente é quando você faz aquela parada. E que as pessoas não entendem o contexto também do que era aquele show. Elas não sabem. Então, eu queria que você desse um pouco desse contexto. Porque assim, eu lembro que quando aconteceu, tipo assim, saiu em todos os lugares do Brasil. Tipo assim, parou a internet naquele dia e tinha pastor falando, gente do mundo falando, tinha tudo ao mesmo tempo, parou a internet. Como é que foi isso? O que acontece? Eu já não tava mais fazendo shows, eu já tinha decidido que eu não ia fazer mais isso. E esse evento era o evento da Netflix. Eles entraram em contato e falaram assim, olha, a gente vai presentear os fãs, como é a última temporada da série, a gente vai fazer um baile funk enorme, um festival, com entrada gratuita. Então os fãs vão poder ir lá assistir e a gente precisa que você faça o show. E primeiro eles me chamaram não como personagem, né? Pra ter um show meu como MCJP. E aí eu falei, olha, desculpa, eu não vou poder ajudar vocês, eu não tô mais fazendo isso, mas é legal a ideia de vocês do evento, presentear os fãs, mas eu não canto mais funk, eu não me vejo mais fazendo isso. E de início foi isso. Depois eles me ligaram de novo falando, olha, tudo bem se você não quer fazer o show mais, mas por contrato, vocês falaram isso de uma maneira muito tranquila, não foi uma ameaça, nada disso. Era realmente o que tinha no contrato. Por contrato, se a gente precisar de um show seu como personagem, como MC Doni, você tem que fazer. Eu falei, caramba, eu comecei a pensar, já tô com um monte de dívida aqui, se eu tenho que pagar quebra de contrato. E eu falei, olha, eu vou pensar, meu pensar eu vou orar, né? Mas pra isso eu falei, eu vou pensar e eu dou um retorno. E aí eu lembro que eu fui orar junto com a minha esposa e, por incrível que pareça, eu senti uma paz sobre esse evento. Tipo assim, como se era pra eu ir pra esse lugar. Há quanto tempo você não fazia show, Jota? Já tinha mais de uns 7 meses, acredita? Uau. Mais? Era isso, Sam? Ou já tinha mais ainda? 1 ano? Bom, então acho que é mais ou menos isso. E falei, tudo bem, entendi que eu precisava estar lá, mas aí eu falei, o que eu vou fazer nesse lugar, né? E aí eu liguei pra mulher e falei, olha, tudo bem, eu vou fazer, mas qual é o mínimo? Qual é o mínimo por contrato que eu tenho que me apresentar? Ela falou 15 minutos. Então eu falei, então eu não vou ficar 1 minuto a mais, 15 minutos e eu vou embora daquele lugar, né? Ela falou, não, tudo bem. E aí o evento ia ser depois de 21 dias. E eu tinha acabado de iniciar um jejum com a minha esposa, que seria de 21 dias. Caraca! Então, as coisas de Deus, eu não sei nem Então, explicar. você jejuou 21 dias antes daquele momento. Antes daquele momento. E durante esses 21 dias, Deus começou a dar toda a estratégia pra gente. Eu comecei a entender que eu precisaria glorificar o nome dele ali de alguma forma. E eu comecei a entender qual era o intuito de eu estar ali. E aí eu lembro que eu comecei a meditar nisso, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E falei, é isso. É isso que eu não tenho uma passagem que diz mais sobre o que eu tô vivendo. E tudo certo. E qual foi a minha ideia? Eu falei, eu vou colocar isso no telão. Eu tinha um telão enorme, assim, bem de festival, assim. Falei, eu vou escrever isso no telão, vou levar a minha equipe, então o VJ que cuida do telão ali, ele anuncia na hora certa, não vou contar isso pra ninguém, né? Porque provavelmente não poderia fazer isso, essa declaração. E tá tudo certo. E foi chegando próximo, Deus começou a me incomodar a ter isso em mãos. Eu falei, como assim ter isso em mãos? Eu não entendi, tipo, isso precisaria estar comigo de alguma forma. E foi quando eu falei com o pastor e ele falou, cara, então faz uma faixa. Eu falei, pô, mas o telão é muito mais legal, né? O telão, acho que, não sei, provavelmente vai estar transmitindo. Mas Acho a gente que- vai ver. Eu falei, acho que vamos fazer desse jeito. Mas isso tava me incomodando, eu falei, então vamos fazer a faixa. E aí eu lembro que a gente fez a faixa. E um dia antes eu recebi uma ligação da moça que tava produzindo o evento. E ela falou, olha, a sua equipe tá muito grande, a gente não vai poder levar o VJ, você vai usar o nosso. Que era o cara que cuidava do telão. Então, o que acontece? Se eu chegasse lá e falasse pro cara, olha, com pendrive, você precisa pôr ali no final, Cristo, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, ele nunca ia colocar. Não ia poder, ele ia ter que perguntar pra alguém que não ia aprovar. E aí a gente entendeu que a gente tava exatamente no plano de Deus ali, nós tínhamos uma faixa. E se você não entende, ele ia ter que passar o pendrive do Jota, ele ia achar de qualquer maneira aquilo ali, ele ia aprovar. Ele Não não ia pode passar de subir jeito qualquer nenhum. coisa. Não ia passar de jeito nenhum. Não ia. E a gente tava no meio de um baile funk, né? E aí, a gente tinha essa faixa, eu falei pra minha esposa, você me entrega isso no final. Eu tinha 15 minutos, né? Eu falei pra eles, olha, eu vou fazer 14 minutos ali cantando as músicas do personagem e eu preciso desse último minuto pra me despedir do público. Como eu falei, eu não trabalho mais com isso, então eu vou levar isso como minha última apresentação.
E eles, não, tudo bem, mas o que você vai falar? Eu falei, eu só vou me despedir. E aí foi isso, eu tinha esse 1 minuto no final. E foi muito doido, porque esse evento, eu não fui convidado apenas para cantar. Eu era o apresentador do evento, né? Então eu fui lá, não sei, vai começar o baile Sintonia, ia entrar a atração, agora vai entrar Racionais, agora vai entrar... E anunciava todas as atrações. E aí, nesse dia tinha muitas atrações que tem outra fé declarada. Então, eu lembro que quando eu fui abrir o evento e eu olhei para o público que estava ali, eu via que era uma galera que não compartilhava da mesma fé, né? Até por acessórios que eles estavam usando, enfim. Eu falei, cara, como que eu vou fazer isso aqui? O que vai acontecer? Eu falei, será que eu vou ser vaiado? Será que vão jogar coisa aqui? Eu não sabia como eles iam responder. E como eu gosto muito de roteiro, cara, eu fiquei durante esses 21 dias tentando elaborar o que eu ia falar naquele lugar. Falei, o que eu falo aqui? E eu não conseguia elaborar nada. Não conseguia. E aí, numa pregação, num domingo que o Sam, o pastor, estava pregando, ele falou sobre uma passagem que diz que quando a gente estiver diante das autoridades, a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai falar, que o Espírito vai conduzir. E eu falei, então não vou ensaiar. Já que o plano é dele, né? E quando chegou lá, ela me entregou a faixa no último minuto ali, minha esposa me entregou. E quando eu tava indo em direção a uma passarela, a ponta do palco, eu senti Deus falando comigo, fala sobre respeito. E aí foi a primeira coisa no discurso, vocês puxarem, eu falo, eu quero falar uma coisa pra vocês, o que eu gosto no movimento do funk, do hip hop, é o respeito que todo mundo tem por todo mundo. Então isso já acabou colocando até as pessoas, que se alguém pensaria em vaiar naquele momento, elas seriam hipócritas, porque elas não estariam respeitando a minha escolha. E depois foi tudo aquilo, expliquei sobre aquele vazio que eu sentia e que eu não sentia mais esse vazio, e a gente levantou a faixa. E aquilo foi... Eu tinha 1 minuto, né? Tudo isso rolou em 1 minuto. Então eu levantei aquela faixa, fiquei alguns segundos, abaixei, eu lembro que eu me ajoelhei também e fui abraçar minha esposa. Isso aconteceu dentro desse minuto, mas pra mim parece que eu fiquei tipo 1 hora, assim, sabe? Era como se eu ficasse olhando e a gente eu comecei a ver uma reação que eu não tava esperando. Pessoas chorando, pessoas que começaram a orar, jovens assim. E eu falo que isso era muito algo que eu tava fazendo com Deus. Claro, a gente imaginou que muitas pessoas viriam e até seriam tocadas. Mas eu não falo isso de uma forma egoísta, que eu tava fazendo isso só pra mim, não pelas pessoas. Mas era muito mais algo meu com Deus, sabe? Tipo assim, hoje hoje é o dia que eu estou anunciando mesmo, sabe? Hoje a gente foi no Jesuscope ontem e o que ele comparou foi exatamente isso. Tipo assim, hoje eu estou queimando as carroças, sabe? Daqui eu não volto. Tipo, não tem pra onde eu voltar. Eu tô anunciando. Senão eu sou um mentiroso. Isso tudo aqui é uma farsa. Eu tô só envergonhando o evangelho. Então, essa foi a decisão. E qual foi a... Peraí, Pode falar. só uma coisa. Eu lembro que quando eu vi o vídeo pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção foram os aplausos e a galera celebrando. Eu falei, não, pera. Tipo assim, isso não é normal, entendeu? Não é normal você estar num lugar como esse, fazer o que você fez e receber uma reação assim. Sim. E eu creio muito que, eu não sabia dessa parte do jejum de 21 dias, mas eu creio que nesses 21 dias o Senhor preparou não só o teu coração, mas também o ambiente ali daquele lugar. Então, isso foi algo que me chamou muito, muito, muito atenção quando eu vi. E uma pergunta que eu queria fazer é, eu sei que você teve... Aquilo ali foi um gatilho pra muita gente. Então eu tenho certeza que a sua decisão, ela disparou outras decisões. Amém. E principalmente, eu queria ouvir como é que a galera da cena reagiu. Então, porque eu sei que a reação pública todo mundo viu, mas eu sei que tem uma reação no backstage que ninguém sabe, mas que muitas outras pessoas vivem uma vida dupla. Que elas querem Jesus, elas falam que são cristãs, mas elas continuam cantando no show outras coisas, continuam envolvidas. Inclusive, muita música de funk tem fé em Deus, né? Existe uma mistura no meio, existe um sincretismo no meio. Existe. E eu tenho certeza que a sua decisão, ela engatilhou a resposta de outras pessoas. A reação que eu esperava era que não os amigos mais próximos, mas a grande maioria talvez não viria isso muito bem, talvez acha que eu estou denegrindo a imagem do movimento. E foi ao contrário. A gente começou a receber muitas mensagens de pessoas falando, cara, que bonito isso que você fez. Artistas falando, eu sinto que um dia eu vou fazer isso. Era como se eu tivesse aberto derrubado esse muro mesmo, e eles agora veem isso já como uma possibilidade. Antes não.
Porque era exatamente o que você tá falando. Aqui a gente também fala de Deus. A gente tá fazendo coisa errada, mas a gente também fala. Mas a partir do momento que um cara decide assim, eu não vou mais falar essas coisas, eu vou falar só de Deus mesmo. Eu vou entregar a glória pra ele, eu vou tirar os olhos de mim, eu vou ser instrumento. E isso causa esse gatilho que você falou neles. E qual que é o grande problema? Você vai entender. Eu comentei isso também no outro podcast, até sobre essas letras serem dessa forma. Às vezes a gente vê um MC falando de Deus, mas ao mesmo tempo ele lança uma música falando sobre droga, sobre sexualidade, enfim. Existem pessoas que tomam uma decisão, não sei se inspiradas por Deus ou uma decisão própria, de irem falar de Jesus para essas pessoas. Rolam muitas células na casa desses artistas. E o que acontece? Eu gostaria de que as pessoas refletissem nisso. Se você não tá pronto para entrar nesse universo para falar de Jesus, não entra, porque vai acontecer exatamente o contrário do que era para acontecer. Tem muitas pessoas que estão entrando na casa desses artistas e quando elas se deparem com a imensidão do que o movimento pode proporcionar, quando elas entram nessa casa, elas veem essa fartura, tudo isso, elas acabam não entregando o verdadeiro evangelho. Elas acabam satisfazendo a carne delas também por estar naquele ambiente. E aí eu vou chegar em você que tá cantando todas essas coisas e conquistou tudo isso, e vou falar, olha, Deus te deu tudo isso. Então tá tudo certo. Continua, eu não vou correr o risco de eu perder esse banquete também. Nossa. Então esse é o maior problema, que as músicas vão continuar, de certa forma, algumas glorificando o nome de Deus e outras não. E eu não falo nem 100% por culpa dos MCs, mas porque o que tá sendo pregado pra eles, né? Muito bom. Então é exatamente isso, eles estão com o coração confuso. Porque não é que eles estão fazendo uma coisa, tipo assim, eu sei que isso é errado e eu sei que isso aqui tá certo. Não, me falaram que tá tudo certo. Então eu posso me dividir, né? Você teve conversa com gente que afirmou isso pra você. Cara, as oportunidades que a gente tem, quando algum MC liga, porque eles ligam e falam, cara, tô passando por isso, talvez você vai entender, você que tá vivendo essa vida, eles vê assim, sabe, essa outra vida aí. Você pode vir aqui falar de Jesus pra gente? Eles pedem dessa forma e eles não... E você chega lá e estão sedentos pra ouvir. E eles escutam, cara. O pessoal fica com receio de falar, às vezes, tipo assim, que o cara vai estranhar. Como assim você tá falando isso pra mim? Mas é aquilo, conhecerias a verdade, elas vos libertará, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade de falar um pouquinho pra eles, eu vejo que é totalmente diferente do que eles têm escutado por aí. Então, vocês vão ver na internet, do nada, MC fazendo célula em casa, louvando, e o cara tá ali, muitas vezes, sentindo a presença de Deus. Mas o que tá sendo pregado não tem sentido. Se você me permite, Jota, dessa confusão aí, a decisão que você tomou, você não é o primeiro cara a falar que era cristão, mas você é talvez o primeiro grande que tomou uma decisão pública No auge, né? no auge de botar o pé no freio e falar assim, ó, isso aqui não convém, eu tomo uma decisão. Você acha que é só o evangelho que está sendo pregado, é um outro evangelho? Porque a sua decisão é muito radical. E ela é uma decisão que, pra mim, quando eu vi o seu testemunho, o pastor Teófilo até compartilhou isso em algumas conversas com a galera quando surgiu o tema das celebridades na igreja, é que a sua posição é uma posição muito similar a Cornélio, em Atos 10, que é o centurião que chama Paulo para pregar na casa dele e ele expõe isso pra todo mundo. Porque é uma posição de autoridade que a sua decisão pública ela vai promover outras decisões públicas, não tem jeito. E eu sei que se a gente vê um movimento de outras pessoas que tem uma plataforma tão grande quanto a sua tomando decisões, a gente vai ver uma onda de mudança no Brasil. Porque pra mim, um dos principais problemas é sapatia. Eu vou falar que Deus me deu tudo isso aqui e eu vou fazer um post. Obrigado, Deus, pela conquista. E no outro dia, eu tô num show charrado de cachaça cantando outras coisas. Tem uma dualidade muito grande. E você falou dessas conversas. Você acha que tem um caminho, algo que dá pra fazer? Ou o que você tem sentido do Senhor? Porque eu sei que se outras decisões começarem a acontecer, a gente vai ver uma transformação muito grande. Eu acho que o caminho é justamente trabalhar em conjunto, né? Ao mesmo tempo que Deus tem levantado pessoas tomando decisões radicais e que através dessa decisão é como se a gente jogasse sementes, precisa desse outro trabalho da igreja acolher, explicar. Eles entenderam, opa, esse amor existe, né? Esse amor me ama também. E falta essa outra parte de discipular, que foi o que aconteceu comigo. E muitas vezes... como que eu vou explicar isso?
tem gente que não vai ouvir um pastor, vocês sabem muito bem disso. Tem gente que não vai ouvir um pastor, até porque muitos escândalos que acaba vendo aí, gente que brinca com isso. Então Deus tem levantado pessoas assim, que vão fazer um podcast, que vão evangelizar, que a pessoa vai estar na internet e vai querer ouvir. A gente tem que aproveitar essas sementes que são lançadas para fazer esse trabalho de acolher, porque é muito difícil. É como se eles não enxergam o pecado como vergonha. Exatamente isso. Muito bom. A partir do momento que eles verem isso como uma vergonha, e não de uma forma que eu consigo conciliar isso com o amor que eu tenho com Deus, aí eles vão entender o que é o amor. Eles vão entender o que é a renúncia. Eu tô abrindo mão disso daqui porque ele me amou, porque ele morreu por mim. Então acho que é exatamente esse trabalho em conjunto, né? É muito lindo quando a gente chega aqui e vê que vocês têm uma casa onde tem, não sei, 35 pessoas que estão aqui para servir, né? Que decidiram fazer isso. A gente estava nesse outro podcast ontem e eu vi uma coisa que para mim faz todo sentido, que João Batista, ele queria perder seguidor, né? Tinha todas aquelas pessoas que viam ele como essa autoridade e assim que Jesus chega, ele aponta para ele. Então, exatamente, ele só tem que entender esse lugar de instrumento, né? Tem muita gente talentosa, cara, no funk, tem muita gente que você vê que tem um dom, que quando ela conseguir entender a dimensão disso e para que serve isso, posicionar isso para glorificar o nome dele, aí tudo muda. A gente consegue atrair essas ondas de pessoas, né? Porque, como eu falo, o funk é um movimento periférico. A maioria das crianças se inspiram em jogador de futebol, que é um cara que veio de baixo e conseguiu conquistar tudo aquilo, ou em MC. Só que a gente vai com esses olhos para ter as coisas, né? Para buscar o dinheiro, mas a mochila vem muito mais pesada, né? Quando você começa a viver essa realidade. Muito bom. Você tocou num ponto importante que beleza, é o discipulado e igreja local. Então, a igreja local, ela é essencial na vida de todo cristão. Não tem como você andar sozinho. Se andar sozinho, você é presa fácil, cara. Exato. E aí, esse momento que você começa ali a ser discipulado, a ter gente perto de você, a ter gente perto da sua esposa, se você fosse falar assim, em poucas palavras para as pessoas que estão escutando a gente, e hoje a gente vê um movimento muito grande de desigrejados. De tipo assim, eu tenho a minha fé, eu gosto de Jesus, etc., mas igreja não é minha vibe. O que você diria para essas pessoas que ainda têm até uma certa resistência com a igreja local, ou se machucaram, mas daquilo que você experimentou? Acho que a primeira coisa é o óbvio. Fala para essas pessoas que já se machucaram com algo, que Deus nunca machucou elas. Provavelmente elas podem ter visto algo do homem que não agradou. E que a igreja é essencial. A comunhão ali. Porque eu acho que você acaba se colocando num lugar um pouco egoísta também. Porque eu gosto de Jesus, igual você estava falando. Eu tenho aqui a minha relação com ele. E tá tudo certo. Eu tenho as minhas bênçãos aqui que ele me entrega. Mas aí você tá se colocando num lugar onde você não pode servir na vida do outro, né? Você não vai saber o problema das outras pessoas. Deus que só me dá as coisas, eu não preciso dar nada pra ele. E o resto, né? E a outra galera. Então, a igreja, eu acho que além do lugar onde você vai pra buscar, é um lugar que você vai pra entregar também. É um lugar onde você precisa ajudar as outras pessoas. Então, acho que é mais ou menos isso, por aí. Muito bom. E eu acho que o ponto que você falou é muito bom, Jota, de que estão pregando um falso Jesus para essas pessoas, um evangelho incompleto. E às vezes a gente tem uma impressão de que todo mundo no Brasil conhece a Deus, mas eles conhecem várias versões de Deus e várias versões de Jesus. E você mesmo falou, cara, você cresceu na igreja quando você era mais novo, você vive uma vida inteira fora da igreja, e depois de viver essa vida inteira fora da igreja, cara, você ainda assim tem um encontro depois e fala assim, peraí, eu nunca ouvi isso aqui. Então você começa a ter alguém sentando do seu lado pra te explicar as escrituras, e você começa a falar, cara, eu nunca ouvi dessa maneira, agora que eu tenho entendimento pra conseguir absorver isso aqui. E o ponto central aqui talvez a gente não tá pregando tão publicamente um evangelho completo como a gente acha que a gente tá pregando. As pessoas não estão ouvindo o Jesus que ele vem, ele morre por mim, esse sacrifício, a vida que ele me convida a viver de renúncia. Eu tô vendo um Jesus que ele me dá umas coisas maneiras.
eu mando um salve pra ele Sim. e, mano, tamo maneiro e só. E esse evangelho nunca vai ser suficiente. Nunca. Não. Nunca. Você pode passar anos da sua vida indo pra igreja, esquentando o banco. Se você não conhecer o evangelho que transforma o evangelho que você entrega tudo que você tem, aquele que Cristo vive, não mais você, nunca vai ser suficiente. Vai continuar, vai o parar vazio vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Você vai continuar pedindo coisas pra tentar preencher esse vazio. Só que agora, em vez de você comprar, você pede pra Deus, né? Então não tem diferença. E eu tenho uma Você quer mais água, pergunta. Jota? Não, tá tranquilo. Tá bom. Eu tenho uma pergunta, porque você mencionou sobre essa inspiração que o funk tem na vida de periferias, mas também, assim, o Brasil hoje escuta funk. O Brasil Sim. inteiro. Desde o mais novo até, assim, vejo pessoas idosas de todas as faixas etárias, todas as faixas de renda. O Brasil hoje escuta sertanejo e escuta funk. É só a gente entrar no top 10 do Spotify, top 50 Spotify Brasil. Ele tem funk e tem sertanejo. E é isso. E o que eu queria te perguntar porque nisso também entrou a parte das bets. Então hoje grande parte das músicas, inclusive, falam Mas antes de entrar bet. nessa parte das bets, eu queria fazer uma pergunta honesta pra você. Se a gente olha os últimos anos, Jota, eu tenho uma sensação de que a gente tá cantando muito mais baixaria, umas coisas muito mais pesadas do que você cantava antes. Tipo, e você tava dentro da cena. Sim. E eu consigo ver isso claramente. Você pegar os primeiros funks de lá, é glamurosa rainha do funk. Não, Claudinho Bochecha, É tipo- que fala coisas, tipo assim, conjuga o tempo verbal É. perfeitamente. Então não, e é uma parada que tem um amor ainda. Hoje é um negócio, tipo, tão escancarado. E parece que a gente não tem mais. Você falou, não tem vergonha. Tipo, eu canto umas coisas, cara, que, tipo assim, beira o absurdo algumas coisas. E como é que você acha que a gente chegou nisso? Qual é o caminho disso? Você tendo dentro da cena, agora olhando pra trás, falando, mano, realmente tipo assim, é muito pesado. E é um caminho que parece só tá descendo mais. Você tinha essa leitura, você tem essa leitura. Por que você acha que a gente chegou tão fundo e parece que a gente tá cada vez mais afundando? Aham. Assim que eu saí do funk, eu tava justamente nessa transição, indo já pra umas letras mais pesadas, né? Uhum. E eu não sei explicar, mas eu acho que é a questão de que deixaram florescer mesmo. Começou naquilo, começava só falando ali das curvas de uma mulher, e daqui a pouco já tá falando coisas cada vez mais obscenas. E não vai parar, né? A tendência é piorar, já tá muito grande. Eu não E você sei acha que dizer do como nosso- chegou nisso. E você acha que do nosso lado a gente deveria estar sendo um pouco mais vocal em relação a isso? Tipo, em falar, gente, isso aqui tá passando do limite? Com certeza. Porque eu vejo pouca gente falando disso. Com certeza. Eu não vejo as pessoas olhando pro Uhum. que a gente tá cantando e falando assim, mano, pessoal, acho que a gente tá perdendo um pouquinho a noção a gente tá fazendo criança cantar isso. Porque eu acho que o comentário que você fez é perfeito. O problema não é só um marmanjo que tá querendo usar droga e ele é um adulto tomando a decisão. Não, é a criança. É que o menino de periferia tá olhando pra aquilo ali nos 14 anos de idade dele e falando, isso aqui é a vida. É o que eu vi, né, cara? Eu, com 14 anos, eu falei, peraí, pra eu conquistar tudo isso então, eu tenho que fazer o que eles fazem. Uhum. E da minha ingenuidade ali, eu falei, vou fazer. E depois, quando eu cresci, era um problema enorme que eu tinha pra depois poder abandonar. Mas eu não sei como chegou esse ponto, não sei onde isso vai parar. O que eu sei é exatamente isso, a gente tem que ser mais vocal. É começar a falar mesmo nas igrejas, usar o que a gente tem de ferramenta, que é a internet, de falar, cara, isso tá errado. Porque às vezes é só como se as pessoas estivessem vendadas, né? A partir do momento, é só você Perfeito. comparar. Pega a letra que essa pessoa tá cantando e canta pra ela. Escuta, o que você acha disso? E aí você canta um louvor. Fala, você acha mesmo que dá pra você viver essas duas coisas? Não tem sentido. Então é só questão de falar. Eles estão sedentos pra ouvir. Isso é muito bom. É como se estivesse vendado, é só isso. A partir do momento que alguém chega e fala, E começa a ele tirar a entende, venda. opa, aí ele vai e fala pra outro, e aí a gente começa a fazer isso. Do mesmo jeito que o funk começa a descer, a gente começa a ir pra esse outro caminho. Muito bom. Acho que o exemplo que você trouxe aqui, da fala do próprio Douglas de João Batista, é isso. Uhum. Eu acredito que falta esse exercício, às vezes, de denúncia. E não uma denúncia contra a pessoa. E é que algumas pessoas não entendem. Eu não tô falando de alguém, Sim, é do sistema. sim. Então, você contou a história aqui de alguém que caminhou dentro de um sistema. E é um sistema feito pra botar você num processo de perversão. Então, você com 14 anos, tentando se encaixar, ver uma coisa e falar assim, cara, eu preciso replicar isso aqui. Sim. E literalmente, depois de começar a tentar imitar pra se encaixar, você vira aquilo ali. Sim, E de virar aquilo ali, você vira um repercutor daquilo ali. sim. E aí outra pessoa vem depois. É um ciclo. E por isso que cresce tanto, é o que a gente tava se questionando aqui. A gente começa de início imitando, e depois você tá vivendo, e depois você tá Sendo exemplo. sendo exemplo, exatamente. As pessoas imitarem. E agora, sendo um outro exemplo,
eu acho que por isso que o seu testemunho pra mim ele é tão poderoso, porque pra talvez muita gente tá assistindo esse episódio, você nunca ouviu um podcast cristão, você nunca entrou num podcast cristão por causa do seu testemunho, e outras pessoas talvez são cristãos, a gente não entende o quão grande é algumas coisas que, cara, a gente só tá cego. E enquanto você falava isso, foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, cara, é muito legal ver a sua história, de ver as escamas caindo e você sendo convencido pelo Espírito no processo, você contando e falando assim, mano, peraí, mas isso não faz sentido. E aí você olha pra aquilo que você fazia antes e agora você sozinho fala, mano, Sim. o que eu tava fazendo, velho? Não tem como não entender a palavra, cara. Se você se permitir ouvir, você é convencido. Não tem como. Não, as coisas começam a não fazer sentido. Você mesmo começa a querer tirar sua máscara. Você começa a se sentir lesado. Você fala, não, peraí, como assim? Eu tô vivendo tudo isso, então, por causa de um movimento que me induziu a isso, como assim eu fui tão ingênuo de não perceber? Então você mesmo começa a querer sair disso. Muito bom. Muito bom. E hoje, Jota, numa posição de influência e até mesmo olhando pra uma juventude que tá sedenta e, mano, a galera tá indo pra um outro caminho, eu sei que tem uma janela de oportunidade pra gente falar de Jesus. E a pessoa que tá assistindo aqui, que ela é cristã, o que ela pode fazer? Você diz por essas pessoas? Tipo, cara, a sua história teve que alguém na barbearia falar pra você. E acho que o seu testemunho, ele tem essa nuance que é muito boa. O seu pastor, ele não tava preso numa igreja. Sim. O Sandro, ele não tava preso numa igreja esperando alguém aparecer no púlpito. Ele fez da barbearia dele o púlpito dele. E eu acho que tem uma janela de oportunidade de a gente ocupar esses púlpitos também, de falar de Jesus. O que você falou, a galera só não tá ouvindo o evangelho verdadeiro. Sim. Então a gente carrega o evangelho verdadeiro, talvez a gente não tá falando o suficiente. Sim. Cara, o que tem que fazer é o ID. Não tem jeito. É viver a igreja fora da igreja. É o tempo todo. Você ir ali no seu domingo se alimentar e o resto da semana você dá de comer pra quem precisa. Então geralmente eu canto a música Fogo Arderá. Não sei se vocês devem conhecer esse louvor. E eu ministro em cima dessa música quando a gente tá nas igrejas, que a letra fala: de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? De que vale ter tudo e não ter nada, te dar os meus lábios, não minha alma? Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida Como adoração. como adoração. E aí, muita gente escuta essa música e acha que tá falando apenas com adoradores, né? Com quem canta. E essa música tá falando com todo mundo. Ela tá falando de uma forma poética a seguinte coisa: de que vale você dedicar 1h30 dessa semana pra Deus, sendo que quando você sai pela porta da igreja, você não continua sendo igreja. De que vale você escolher um dia da semana pra estar na presença dele, pra pedir aquilo que você tanto quer, sendo que quando você volta pra sua escola, pro seu trabalho, seus amigos nem sabem que você é crente, você não fala do amor dele, você se priva de falar a verdade pra poder se inserir em rodas, pra se inserir em um possível trabalho. Você acaba se moldando ao mundo, sendo que o mundo tá precisando ser moldado. É isso aí. Então acho que é isso. Enquanto todo mundo sair de casa olhando pra Jesus, com essa intenção mesmo no coração de pregar o ID, de falar do evangelho, de falar a verdade, acho que a gente começa a mudar essa realidade. Muito bom. Muito bom. Bom, queria perguntar pra você desse negócio das bets, porque como a gente conversou aqui, o funk, o sertanejo, influenciam completamente a cabeça do brasileiro. E é só a gente conversar com adolescentes de outros países que a gente percebe que os adolescentes aqui são muito mais malandros, muito mais sexualizados do que um adolescente de outro país. Então, eu tava conversando com adolescentes do Líbano e deu pra ver, e eu olhei assim e falei, não é possível. Eles parecem ter 10 anos de idade, 9 anos de idade, a galera tem 15. Porque Você conversa com um cara de 15 anos daqui do Brasil e um adolescente de 15 anos de lá, tipo, mano, é uma distância. É muito discrepante, assim. Entendi. Justamente porque o acesso a coisas sexuais que eles escutam o tempo todo vai moldando a cabeça da pessoa. E nesse bolo todo entraram as bets. Então você tem várias músicas, tanto sertanejo quanto funk, que falam de bets, que falam de job. É bet, job, e é isso. E chegou num ponto tão expressivo que você tem até anúncio de bet na parte de trás de cadeira de ônibus. Então, camisa de jogador de futebol. Camisa de jogador de futebol. Então, onde a população vai ver? Ela vai ouvir
as músicas sertanejo funk, então a gente coloca lá, vai ver futebol, então estão ali nas buses, e como o trabalhador vai trabalhar, de ônibus. Então, a gente coloca ali também. Então, tá formando isso. E muitos artistas e pessoas divulgam esse tipo de coisa. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência em relação a isso, e como você acha que isso tem formado a cabeça do brasileiro. Porque, assim, ninguém é inocente. Quem divulga sabe o que tá divulgando. Não, sabe o que tá fazendo. Não é Exatamente. algo tipo, sei lá, tô divulgando uma comida ou algo do tipo. Não, você sabe o que tá fazendo. Eu queria ouvir de você e qual foi essa sua transformação. Porque hoje, se eu não me engano, a cada 5, 2 pessoas jogam em bet? Era isso? Ou a cada 3, 2? Não, a cada 5. A cada 5, 2, né? Só que isso envolve o cristão também. Envolve? Envolve? Eu queria ouvir esse assunto. Primeiro, vou falar experiências por ter vivido dentro disso. Sim. De como funciona, até desmascarando um pouco, porque isso já ajuda o pessoal. Mano, esse episódio, velho... O que acontece? O grande problema é que para as propostas é que as bets pagam muito bem. Muito, né? É. E isso Você já recebeu diz... alguma oferta? Eu fazia. Ah, você fazia, fez? eu recebia R$200 mil por mês pra divulgar. Mano, Então é as muito propostas dinheiro. chegam assim. Então, como eu falei, na época, o dinheiro era meu Deus, então eu me submetia a fazer essas coisas por dinheiro. E vamos lá, o que acontece? Tem muita pessoa que alega assim, não, mas eu não recebo o meu salário das perdas, né? Porque tem gente que, vamos supor, você tem aí, eu te pago 100 mil, mas você ainda ganha uma porcentagem das perdas. Você não precisa ganhar essa porcentagem para estar recebendo das perdas. O seu fixo você já está recebendo de que alguém perdeu. Perfeito. Mas vamos lá, o que acontece na maioria das vezes, né? Eu, pelo menos, acontecia muito. Eles me mandavam um vídeo, onde não era nem eu jogando. Um vídeo pronto, onde eu precisava só jogar no CapCut, colocar a minha voz e postar lá com a estratégia que eles tinham, que eles pensam, justamente para entrar na cabeça da pessoa. Sim. Prometendo ali que a pessoa com R$5 vai ganhar 10 mil. E muitas vezes o jogo de início vai dando corda para fidelizar ali a pessoa que tá jogando, para depois sumir, né? Tem muitas plataformas que acabam sumindo. Essas agora que elas são legalizadas, porque o governo tem a parte deles, para ganhar em cima disso tudo, elas não somem, de certa forma. Mas tem outras que muitos influencers divulgam, o pessoal fala, as plataformas chinesas, costuma falar, que eles sobem o link, o pessoal vai lá, joga, e essa plataforma ela tem um tempo de vida de 1 semana. Ela some com aquele dinheiro que estava ali, e eles criam outra plataforma, às vezes as mesmas pessoas, e ficam nesse ciclo. Então você vai ver que tem influenciador que divulga 5 plataformas no dia. Para eles nem compensa mais um contrato fixo. E por aí vai, mas é algo que é 100% uma enganação. O pessoal vai jogar ali, algumas vezes vai ganhar justamente, eles têm ali um lucro, né? Vamos supor, a gente lucra ali 10 milhões. Eu tinha acesso uma vez o painel de uma plataforma que eu tinha contrato assinado e é absurdo o faturamento por semana. O que seria um faturamento estimado por semana? É coisa de mais de 100 milhões. É muito dinheiro. Em uma semana? Isso, em uma semana. Dinheiro. E aí o que acontece? Vamos supor, eu vou fazer com um número mais baixo só pra fazer a conta. 10 milhões a gente fatura aqui em uma semana. Eles pegam esse 1 milhão e eles distribuem. Ó, agora nesse horário aqui algumas pessoas vão ganhar. Mas distribui bem picado, onde as pessoas conseguem ganhar às vezes R$1.000, R$200. E é o que faz essas pessoas continuarem. Então na semana a pessoa perde ali, vamos supor, R$1.000. Só que chegando no domingo ela ganha 100. E aí ela fica nesse ciclo. Tipo assim, não, tá vendo? Uma hora vai dar certo. Ela acha que uma hora ela postando alto, ela vai conseguir faturar. Algumas vezes ganha, mas o problema é o vício, cara. Quem ganha continua jogando. Ninguém ganha e sai. Mas é a maior furada que tem. Todos os influenciadores, o caixa que a gente recebe é sim das perdas. Não precisa ser uma porcentagem ali das perdas. O salário é pago com o dinheiro da galera. Sustentam. E o problema Mas você já teve algum contrato que tinha um percentual de bônus por quantas pessoas você botava pra dentro? O que eu tinha, sim. O que eu tinha então, você com a plataforma, eu recebia um fixo e ainda recebia porcentagem das perdas. Tinha uma plataforma, igual essas, é um exemplo que o Equify, essas plataformas que você divulga cursos, que caía a minha porcentagem. O pessoal jogava e eu recebia a minha porcentagem. Isso faz com que os influencers não queiram sair, porque muitas vezes a gente ganha mais na porcentagem do que o salário fixo. É um faturamento muito alto. E nessa plataforma tinham vários outros influencers também dentro? Tinham. E você sabia quem tava? Isso é tudo escancarado? Sim, normal. E você abriu mão nesse processo da tua conversão? Sim, junto.
Eu tive que pagar, junto com aqueles 3 milhões, né? Que a gente segue pagando, 500 mil reais, que seria o que eu ganharia até acabar esse contrato que eu tinha. A casa de aposta não cobrou, mas os empresários falaram, não, mas a nossa porcentagem, a gente ganharia ainda 500 mil até o final. E a gente somou isso junto também. Entendi. Mas a gente saiu do E contrato. você abriu mão porque você viu aquilo que fazia com... Vi aquilo que o prazer. fazia e ali na minha intimidade com Deus eu já tinha entendido que não fazia sentido nenhum. Então qualquer, na verdade, pessoa que tá divulgando sabe disso. Sim, e... a gente que tem muitos amigos assim, periferia, tem família, é direto, é relato de pessoas que, tipo, é pior que droga, sabe? Tipo, a impressão que eu tenho, a pessoa não Uau. consegue parar. Cara, isso é muito forte, você falou. Vamos comparar isso com crack, né? Que a pessoa começa a pegar TV em casa, já viu esses casos? A pessoa Sim. começa a roubar as coisas da própria mãe pra poder usar droga, é a mesma coisa. A pessoa começa a vender as coisas pra postar e ela acha que ela vai fazer alguma coisa. Não é nada honesto, digno, não tem como dar certo. Cara, Entendi. obrigado por falar disso. Porque eu acho que isso é uma coisa que, às vezes, como é muito recente, a gente não tá percebendo quão grande é o buraco que você já tá. Sim. Que tem muita gente ganhando muito dinheiro, sem ter a coragem de falar a verdade, como você falou, falando que não, a gente só divulga e cada um joga com responsabilidade. É, tipo, tira o peso dela, né? Não, é uma decisão da pessoa. Mas a forma que a gente divulga, a forma que as pessoas divulgam é uma forma de faz uma renda extra. Ganha um Sim. dinheiro aí. Não é só uma diversão, é tipo, cara, é um cassino. Sim. Só que é um cassino na palma da sua mão. É isso, colocaram isso agora, você vê eles falando, né? Olha, se você tem problema com vício, aí não é pra você jogar. Chega num cara com crack, pega uma pedra de crack, oferece pra ele e fala, ó, mas se você pode ficar com ela na sua mão, mas se você tem problema com vício, você não fuma. Não fuma. Se segura. Qual a diferença? Mas eu Aí não vou tirar da a sua mão. responsabilidade é sua. É sua. Eu te entrego a droga, mas é com você. Cara, muito bom esse exemplo. Muito bom esse exemplo. Eu queria... A gente já tá caminhando pro final, né? Tá caminhando pro final. E eu queria ouvir considerações finais tuas, então, de todo esse processo que você passou, porque foi um processo longo, não foi algo rápido, então você não encontrou Jesus do dia pra noite e saiu assim, não, agora eu virei cantor gospel, agora sem ter um processo interno de o Senhor tratar a tua alma, alinhar o prumo, através do prumo da palavra. Então foram aí mais de 2 anos de espera e de discipulado e de entrega ao Senhor. E eu creio, assim, do fundo do coração que o teu testemunho ele vai desencadear muitas coisas. Eu quero ouvir quais são os teus próximos passos agora que você está livre aí e o que você deixaria de conselho final de tudo aquilo que você aprendeu. O que você poderia deixar de um conselho final pro pessoal? Cara, o conselho que eu deixo é que quando a gente aprende a caminhar com Deus, quando a gente se coloca nesse lugar de dependência dele, a gente acaba conseguindo enxergar o deserto como uma coisa linda. Na hora, claro que é muito difícil, a gente tem que passar por coisas ali que Deus precisa nos moldar, né? Pra viver assim, da maneira que ele nos ensinou. Então, o difícil é justamente abrir mão de tudo aquilo que a gente se apegou, que a gente construiu, né? Então a forja tem muito a ver com isso. Esse momento de você ser forjado é você abrir mão de escolhas que você fez. Você não tá abrindo mão, você não tá sofrendo por Deus. Você tá tendo que se desligar de todas essas coisas, tudo isso tem um preço. Né? Eram coisas que te faziam feliz, você tentava preencher esse vazio que você tinha com muita coisa. Então você tem que se limpar para esse vazio ser preenchido por Deus, que era o que precisava de ser feito o tempo todo. Então, muitas pessoas às vezes até se assustam, ver o testemunho e falam, nossa, mas espera aí, então, se eu for caminhar com Deus, eu vou ter que passar por tudo isso. E não, cara, quando a gente caminha com Deus, a gente consegue ver a beleza no deserto. Hoje eu falo, nossa, como foi bonito, né? Olha o carinho que ele teve comigo, que ele poderia só ter me deixado com todos aqueles problemas. Ele me pegou com essa paciência, ele me forjou, ele foi tirando todas essas coisas pra hoje eu ter a honra de ser um instrumento dele. Então é muito mais sobre isso, né? Eu não vejo isso como uma coisa ruim, eu conto esse testemunho me alegrando do que Deus fez na minha vida. E qual era a outra pergunta? Quais são os seus próximos passos? Os próximos passos. A gente está agora produzindo as faixas. A gente ainda está decidindo, a gente vai lançar um EP, vai ser single por single. Eu não sei ainda como, só sei que são músicas assim
que tem um grande potencial para alcançar muitas vidas. Tudo isso foi escrito depois de oração. Teve letras ali que foram recitadas por Deus para mim. Então, eu tô muito contente com essa nova fase. Eu esperei muito, né? Música é uma coisa que eu amo muito fazer. Agora fazer isso pra glória dele é maravilhoso. É como se eu realmente me sentisse onde eu deveria estar. E a gente ainda não tem um prazo pra falar, olha, a música vai lançar tal dia. Porque a gente tá preparando tudo isso. Eu tô num mundo totalmente novo. Eu tô conhecendo os produtores, eu tô conhecendo a galera. E eu tô fazendo tudo com calma. Eu vim num mundo onde a gente precisa viralizar uma música hoje, porque da semana que vem já é outro tema, a gente precisa fazer uma dancinha disso pra jogar no TikTok. Não. A palavra é eterna, né? Não preciso me preocupar com a pressa pra lançar. Muito bom. Muito bom. O que eu vou dizer são, principalmente nesse primeiro projeto, um projeto totalmente bíblico ali, então eu não tenho pressa pra isso. Na hora que ele permitir aí, a gente vai lançar essas músicas. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Jota, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço, gente. Que Obrigado isso. por vir sentar na mesa. Eu sei que seu testemunho ele é um gatilho pra muita gente Amém. que talvez não tenha uma plataforma, mas está vivendo com uma faixa nos olhos. E a palavra e o evangelho é suficiente. Cristo é suficiente pra a gente ser convencido daquilo. E eu queria pedir pra você orar antes da gente encerrar. Se você puder, por favor. Senhor meu Deus, Pai, primeiramente eu quero te agradecer por mais um dia e te agradecer por esse tempo de mesa, Pai, aqui entre irmãos, por essa equipe aqui que se disponibiliza, Pai, a estar fazendo isso em prol da Tua glória, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cuidar de cada detalhe. Que essas pessoas que estão assistindo, Pai, elas possam ser tocadas. Que nós que estamos aqui nessa mesa, nós possamos diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Que a sua face possa resplandecer através da gente, Pai. Que eles possam entender o que é o amor de Cristo, como é bom caminhar com o Senhor. Amém. E que eles possam ser transformados, Pai. Através dessas sementes que nós estamos lançando aqui, fazendo a nossa parte que é o ID. E que eles encontrem com outros irmãos em Cristo, que continuem esse processo com eles, discipulando, ensinando e sempre apontando para o Senhor e mostrando o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos por isso, por essa oportunidade aqui de estar falando do seu amor. E não tem coisa melhor, Pai, do que viver alinhado com o seu propósito. Nós te amamos, Senhor. Amém. 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 Jota, obrigado de novo pelo seu tempo. Eu sei que se você está assistindo esse episódio, talvez, e você se sente na mesma situação, vendado, eu quero te dar a oportunidade de tomar uma decisão, tá? Tomar uma decisão de escolher Jesus como seu único Senhor e Salvador. Amém. Essa vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, e que você faça isso. Procure uma igreja perto de você, vai ter um pastor lá disposto a te servir, vai ter um grupo de pessoas ali pronto para te amar. Não existe decisão melhor na sua vida do que seguir Jesus, largar o velho homem para trás e nascer de novo, ser cheio do Espírito Santo e poder servir ao Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. A gente vai ficar por aqui. Obrigado pelo seu tempo novamente. Deus abençoe você. A gente se vê na quinta-feira que vem, 10 horas da manhã no YouTube, às 7 horas da manhã no Spotify. Tamo junto. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.